Oi, pessoal do Espiritismo para Todos, meu nome é Clarissa. Estamos aqui para mais uma conversa no canal, hoje falando sobre o cristianismo, a vinda de Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Esse trecho está em Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. E essa é só uma das profecias que constam no Velho Testamento. Inclusive, no livro de Isaías, que foi o maior profeta do Velho Testamento, o maior livro encontrado no Velho Testamento, é onde a gente encontra inúmeras profecias detalhadas da vinda desse Messias. E o curioso é que isso acontece nada mais, nada menos que cerca de 8 séculos antes da vinda de Jesus. A gente tende a achar que o maior sacrifício de Jesus foi se deixar macular na cruz para nos dar esse exemplo de redenção. Porquanto, se a gente observar, o maior sacrifício mesmo foi ele renascer entre nós. Ele, que é espírito puro, espírito de escol, ter que tomar novamente um corpo de carne densa, renascer entre um povo bárbaro ainda. E se a gente observa as profecias, a gente pode inclusive presumir que todo esse preparo de renascimento, de encarnação, durou pelo menos cerca de 1 milênio do nosso tempo terrestre, pelo que a gente pode considerar. Porque realmente não é fácil pegar um sol e guardar dentro de um potinho. No entanto, é exatamente isso que Jesus faz por nós. Ele, que é um grande sol, ele desce até os abismos mais escuros para nos resgatar. E ele toma as nossas dores sobre si para nos aliviar e ensina, através desse exemplo de amor, que esse é o sentimento que cura tudo, que resolve todos os problemas, que alivia todas as dores. Sobre o seu nascimento, o céu estava em festa com a vinda de Jesus, porque esse projeto foi um projeto de uma falange de espíritos crísticos, e muitos deles, como a gente sabe, se apresentaram para nós aqui encarnados, na figura dos anjos. O primeiro que nos consta é o anjo Gabriel, que se apresentou a Maria. Salve, agraciada, Deus é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria, tão jovem, ficou confusa com aquelas palavras e se questionava que tipo de saudação seria aquela. O anjo então disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Esse achaste graça não é Maria achando graça de Deus, achando engraçado. A graça no sentido de dom, de presente. E geralmente a graça é algo que a gente recebe sem a gente estar esperando, sem a gente ter merecido, sem a gente ter pedido. Então ele é um presente inesperado. Essa é a graça. E o anjo diz: achaste graça diante de Deus, Deus vem lhe dar uma graça. Ele então explica: em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e o chamará de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E após mais alguns esclarecimentos, Maria, então obediente, diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A segunda aparição angelical que nos consta aconteceu com os pastores que estavam ali no campo, vigiando os rebanhos na madrugada. Eram alguns pastores que se intercalavam ali naquela vigília. A aparição luminosa então disse a eles: não temas, porque venho trazer novidades de grande alegria e para todo o povo. E aqui a gente abre um parênteses, que quando eles dizem isso para todo o povo, já fica ali subentendido que eles eram os primeiros responsáveis na divulgação do nascimento de Jesus, na vinda do Cristo Salvador,
conforme o anjo mesmo disse. Nasceu hoje, na cidade de Davi, aquele que será o Salvador, o Cristo. E ele dá a dica. Esse é o sinal. Acharás um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E quando ele então vai se retirando, junto dele aparece uma multidão de outros anjos, e todos eles cantando em hino, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os pastores, então, se prestaram rapidamente a ir até Belém e constatar esse ocorrido, e assim que realmente confirmaram, conforme foi dito, trataram de divulgar, espalhar essa novidade a todos os ouvidos, a contar tudo o que lhes fora dito. Mas longe daquele local, uma outra estrela raiava no céu e chamava a atenção de outros personagens, os magos, que eram os feiticeiros da época, aqueles que sabiam manusear as ervas, fazer remédios, que eram os místicos, que já tinham alguns outros conhecimentos em relação aos astros, ao universo. Não por acaso, aquela estrela radiante chamou a atenção e eles entenderam que algo grande tinha acontecido e eles entenderam que o rei dos judeus tinha nascido. Guiados por aquela estrela, chegaram então a Jerusalém perguntando onde tinha nascido o rei dos judeus. O rei Herodes, na época, ficou assustado com essa revelação, que era uma notícia que já estava sendo espalhada, e pediu, alguns informaram, que era em Belém, porque nas profecias constavam que ele nasceria em Belém. O rei Herodes pediu para eles irem e constatarem a veracidade do caso e pediu para informá-lo, porque ele queria adorar a esse rei também. Mas era o rei Herodes muito preocupado com o trono dele. A estrela continuou raiando no céu, guiando esses reis magos, que foram chamados depois de reis, eles que já foram ali imbuídos de seu presente, glorificaram então o nascimento do menino, identificaram nele também a figura crística, e aí teve mais uma aparição. Em sonho, eles receberam a visita do anjo, informando que eles não deveriam informar de volta ao rei Herodes o nascimento desse menino e o local exato onde era. Herodes, quando percebeu que tinha sido traído, tomou grande raiva e fez aquela decisão horrenda de assassinar as crianças abaixo de 2 anos em todo aquele perímetro. Eis então que novamente o anjo aparece agora para José em sonho e orienta ele a pegar o menino e a mãe e fugir para o Egito para se proteger então dessa chacina. A espiritualidade nos conta, inclusive, em outras obras complementares, que essa figura, esse personagem, esse espírito, que ora foi o rei Herodes, realmente teve ainda existências muito difíceis, de grandes resgates por conta de todas essas decisões equivocadas, né? Então ele ainda teve um longo processo aí de expiação para poder se harmonizar perante a lei de Deus diante dessas decisões. Só então, quando Herodes desencarna, que o anjo então aparece novamente em sonho para José, informando, orientando que ele retornasse ali à região, em torno de Jerusalém, de onde então José, Maria e Jesus vão residir, vão ao destino de Nazaré, e ali eles permanecem em todo o crescimento de Jesus. Maria estava com 9 meses de gestação quando eles precisaram viajar até Belém por conta do recenseamento do povo judeu, que foi solicitado pelo imperador César Augusto na época, que aconteceria em Belém. Como a cidade estava muito cheia, eles não encontraram estabelecimento, hospedagem, e eles acabaram se hospedando no estábulo de uma hospedaria. Ali então, Maria começou a entrar em trabalho de parto e Jesus, nascendo, o envolveu em panos e o colocou então numa manjedoura, que vale lembrar é o local onde se colocava a comida dos animais. Ali estava então o príncipe da paz, o espírito mais evoluído encarnado na terra, numa manjedoura no estábulo, assinalando então o ponto inicial da sua lição, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes.
A nossa história, então, a história da humanidade, ela está dividida em dois grandes períodos, antes e depois de Cristo, indicando que, com Jesus, finalmente a humanidade iniciou a sua caminhada evolutiva em termos de aprendizado moral. Jesus veio revolucionar o comportamento, veio nos dar um novo parâmetro de ações, de atitudes, de crenças. E todos nós, pós-Jesus, todos nós que estamos percorrendo aqui esse planeta há mais de 2000 anos, fazemos parte dessa nova geração que vai transformar o planeta Terra no mundo melhor, no mundo de regeneração. A nossa tarefa é realmente essa transformação moral que Jesus veio trazer, apresentar e exemplificar para a gente. A nossa tarefa, o nosso autodescobrimento é a nossa lapidação moral, é vencer os nossos vícios, é estimular, trabalhar, conquistar as virtudes e assim conquistar a nossa felicidade. Um beijo, até o próximo vídeo.